Nesse novo módulo, nós iremos conversar aqui sobre o orçamento doméstico. Como é que a gente gerencia as nossas receitas, como é que a gente gerencia as nossas despesas, como é que a gente separa um dinheiro para guardar e investir, como é que a gente se prepara para o imprevisto, para o incerto e como é que a gente se prepara para o nosso futuro, para a velhice. Então, nessa primeira aula aqui, eu preciso discutir com você alguns conceitos que serão muito importantes para todo o embasamento desse módulo e também para a nossa filosofia de investimentos lá na frente. A primeira coisa que a gente precisa de discutir aqui é sobre o conceito de risco, porque afinal de contas nós estamos sempre cercados de risco. Mas o que isso quer dizer? Eu acho que eu posso sintetizar aqui para você que o risco é a chance de algo dar errado. E quando a gente aplica isso para os nossos conceitos financeiros, o risco ele sempre implica em um custo financeiro também. Então, um risco, além da chance de dar errado, é o quanto custa esse dar errado. Então, a gente calcula o risco financeiro de algo como sendo quanto custa se tal evento der errado. Então, por exemplo, qual é o risco de eu quebrar uma perna? Ou melhor pensando, quais são os prejuízos na minha vida de eu ter uma perna quebrada? Eu estou falando aqui tanto das minhas despesas médicas quanto da minha renúncia de receitas, se isso atrapalhar de alguma maneira o meu negócio. Então, a gente sempre precisa estar atento para a ótica de riscos nas nossas vidas. Só que a metrificação do risco é uma coisa que é muito difícil. Até mesmo porque a gente não consegue listar, simplesmente listar, todas as coisas em que a gente está submetido, todos os problemas que a gente pode, por acaso, sofrer. A gente elencar esses riscos, colocar em ordem de prioridade, colocar em ordem de coisas que são mais prováveis, isso aqui é um grande problema, porque um risco, por mais que ele tenha uma pequena probabilidade de acontecer, uma pequena chance, pode ser que ele aconteça. Tem um autor que tem alguns livros escritos sobre esse assunto e apresenta uma filosofia de aproximação sobre esse assunto muito interessante, que é o Nassim Taleb. E o primeiro livro que fala sobre esse assunto é A Lógica do Cisne Negro. O autor apresenta nesse livro eventos do tipo cisne negro, porque até uma determinada época os cientistas acreditavam que existia apenas cisnes brancos. Até então, não se considerava a possibilidade de existir cisnes de outra cor que não fossem brancos na natureza. Se excluía da análise a possibilidade de cisnes negros, por exemplo. Mas o que precisa para que essa hipótese seja invalidada? Já que os cientistas tinham certeza que todos os cisnes eram brancos, qual é o novo fato que precisa de acontecer na ciência para que essa hipótese, que antes era uma certeza, seja invalidada? A única coisa que precisa de acontecer é descobrir apenas um cisne negro. A presença de um cisne negro na natureza invalida a hipótese de que todos os cisnes são brancos. Então, o autor cria esse tipo de eventos, são eventos raros, eventos extremos, mas que impactam as nossas certezas, porque se apenas uma dessas coisas acontecerem, a gente está submetido a mudança de paradigmas. Então, quando a gente passa a olhar de maneira estatística para os eventos, e quando a gente pensa um pouquinho melhor sobre o que significa a estatística nos eventos, você consegue ver que a gente tem muita coisa errada, a gente pensa muito errado sobre esse assunto. Quer ver um exemplo que ele é até comum nas nossas cabeças? A gente costuma falar que a aviação comercial, a aviação das linhas aéreas, aquele tipo de avião, como é altamente regulamentado, como aqueles aviões passam por manutenções programadas e constantes, como os pilotos passam por treinamentos programados e constantes, aquilo ali é uma coisa que é extremamente segura. Chega a ter um grau de segurança de 99,9%, um grau de segurança de 99%. Quer dizer, os acidentes nesse caso são extremamente raros. Só que quando a gente olha para uma porcentagem tão alta dessa, a gente acaba se confundindo achando que aquilo ali é uma coisa rara e achando que existe, por exemplo, 1% de chance de risco. Só que essa é uma probabilidade que é errada, porque se os aviões fossem 99% seguros, seria apenas uma questão de tempo para que todos os pilotos estivessem mortos. Se os aviões fossem 99% seguros, ao pé da letra, como a gente está entendendo aqui, isso aqui é um tipo de estatística que impediria a existência de pilotos experientes. Porque se algo é 99% seguro,
Basta você permanecer utilizando esse item durante o tempo suficiente que você vai morrer. Se alguma coisa é 99% seguro, se você permanecer muito tempo, por exemplo, frequentando aviões, como é o caso dos pilotos comerciais, vai chegar uma hora em que você vai morrer dentro desse avião. Mas isso não é verdade. A gente tem pilotos experientes e os acidentes que a gente tem, eles não são eventos tão imprevisíveis assim, né? Na verdade, esse aqui é um ponto interessante, porque a documentação sobre a aviação comercial é uma coisa tão boa que sempre que tem um acidente, vai logo para lá uma comissão avaliar o que aconteceu de errado, e esse acidente ele é incluído no treinamento dos pilotos. E aí esse aqui é um ponto dos eventos raros, dos eventos extremos, porque os pilotos eles estão sendo constantemente treinados para as piores situações possíveis. Eles recebem o treinamento, eles são muito bons em atender ao que já aconteceu no passado, né? Cada evento que acontece ele é catalogado e cada evento que acontece, cada acidente aéreo que acontece, os pilotos são treinados e aprendem a se portar a partir daí, né? Qual que é a solução adequada a partir daí. Só que o ponto importante aqui é que sempre que acontece um novo tipo de acidente, esse novo tipo de acidente não capacitou os pilotos anteriormente, né? Ele vai capacitar os pilotos a partir desse novo tipo de acidente. Então, os pilotos eles estão preparados para o passado, para o que já aconteceu até agora. Mas os pilotos não estão preparados para o futuro, porque existem esses eventos raros, esses eventos extremos, esses eventos imprevisíveis em que a gente não pode se preparar. Então, a teoria dos riscos, ela envolve isso. Quando a gente se prepara para o risco, é difícil a gente mensurar quais são as chances de tal coisa acontecer. Porque, muito provavelmente, o que vai acontecer de maior impacto na sua vida, de maior impacto nas suas finanças, isso aqui é raramente, muito raramente previsível. Normalmente isso aqui foge do nosso controle. Então, qual é a solução? Se você não consegue olhar para o risco e mensurar o risco para se preparar, qual que é a solução? O mesmo autor, o Nassim Taleb, apresenta para a gente a solução para esse problema, que é não olhar para o risco, não tentar quantificar o risco, mas olhar para a sua situação e avaliar um conceito que ele cria de fragilidade. Qual é a fragilidade da sua situação? Qual é a sua potencial mobilidade quanto aos riscos que podem acontecer? Para a gente tentar entender melhor esse conceito de fragilidade, vamos aplicar aqui um exemplo mais próximo de coisas reais. Quando a gente pensa numa taça de cristal, logo a gente pensa que esse é um item que é extremamente frágil, né? Uma taça de cristal, ela tem que ficar guardadinha dentro de um armário com portas, porque essa taça de cristal, ela pode sofrer pouquíssimas turbulências, ela pode sofrer pouquíssima volatilidade. Uma taça ela é extremamente frágil, ela tem que ficar guardadinha. Então não importa muito quais são os riscos de impacto sobre essa taça. Na verdade, a gente nem quer muito testar as probabilidades, testar a resistência dessa taça de cristal, porque a gente já tem a sensação de que ela é uma coisa extremamente frágil. A gente quer deixar essa taça de cristal ali guardadinha. A gente já pensa o contrário, por exemplo, sobre uma pedra. Uma pedra é algo que já é robusto, é algo que já não quebra no impacto, é algo que a gente precisa se preocupar menos por onde a gente vai guardar essa pedra. A gente pensa então, na nossa casa, a gente tem móveis especiais, por exemplo, para os cristais, móveis especiais para os vidros, mas a gente já não se preocupa tanto com, por exemplo, os nossos talheres. O talher do dia a dia a gente deixa dentro de uma gaveta, a gente deixa dentro da pia, a gente coloca na máquina de lavar louça, a gente deixa cair no chão, pega, lava, a gente não se preocupa muito com os talheres. Os talheres são mais robustos do que as taças de cristal. E quando a gente usa esse conceito para coisas, para itens, logo fica muito claro que tem coisas que são muito frágeis e coisas que são mais robustas. E a gente pode aplicar esse mesmo conceito para a nossa vida, sobre fragilidade e sobre robustez. Você não precisa olhar para a ótica dos riscos, você não precisa olhar para o que pode dar errado. É mais interessante você olhar para o que acontece se der errado. Você não precisa saber exatamente quais são os eventos que vão causar um risco sistêmico na sua vida. Você não precisa saber quais são os eventos precisamente. Mas você precisa de saber o que acontece se der errado. Como estão as suas finanças, como está a sua casa, como está a sua família, como você está se preparando para se alguma coisa der errado. Essa aqui é a aplicação do conceito de fragilidade sobre as nossas vidas. Quer ver um exemplo prático?
quando a gente tem dívidas, quando a gente tem parcelas a pagar, por exemplo, um financiamento, um empréstimo, quando a gente tem dívidas. Quando você tem dívidas, você entra numa posição mais frágil, você está mais frágil. Por quê? Você precisa que as coisas deem sempre certo. Você precisa que seus clientes continuem te pagando, que o seu empregador atual continue te empregando, que a situação da economia atual permaneça estável, porque você tem dívidas. Aconteça o que acontecer, você precisa de honrar seus pagamentos. Esse é o conceito de um financiamento, esse é o conceito de um empréstimo. Você precisa de pagar aquelas dívidas. Ou seja, você está numa situação frágil. Você precisa que as coisas se mantenham estáveis. Se alguma coisa acontecer com a sua vida, por exemplo, você ficar doente e precisar de se afastar do seu trabalho durante alguns dias, pode ser que as coisas já não deem tão certo quanto você precisa que funcione. Ou, se você tem algum outro problema, você precisa se deslocar da sua cidade para cuidar de um parente que está desabilitado, pode ser que você tenha uma oscilação muito grande. Então, ter dívidas te deixa numa posição muito frágil. Lembrando que nessa primeira aula aqui a gente está apenas discutindo conceitos, a gente vai aprofundar mais nessas ideias nas próximas aulas. Então, por enquanto, eu já conversei aqui com você sobre o conceito de risco e o conceito de fragilidade. E eu acabei de falar com você sobre a fragilidade na ótica das despesas. Mas vamos ver a fragilidade na ótica dos investimentos também. Lembrando que lá na frente vai ter um módulo falando especificamente sobre investimentos, né? Quando a gente faz um investimento, claro que a gente está poupando para o longo prazo. Por exemplo, eu sou jovem e eu estou poupando para a minha velhice, porque atualmente eu estou numa posição economicamente ativa, atualmente eu posso trabalhar, eu posso gravar um curso, eu posso vender cursos pela internet, mas eu espero que no futuro eu envelheça e nesse futuro eu queira diminuir meu ritmo de trabalho. Então eu estou poupando para o meu futuro. Toda aplicação que eu faço hoje é pensando sempre para a minha velhice. Mas eu não posso ignorar que no meio do caminho entre hoje e a minha velhice pode ser que alguma coisa aconteça. Pode ser que eu tenha necessidade de capital. Pode ser que apareça alguma oportunidade de investimento diferente. Então, quando a gente aplica, por exemplo, na renda variável, quando a gente aplica por ações de empresas, a gente vai estudar tudo isso com muito detalhe lá na frente. Historicamente, renda variável varia bastante. Renda variável passa por momentos de altos e baixos. A gente viu anteriormente que a gente está inserido em um ciclo. Existem ciclos econômicos, ciclos de alta e ciclos de baixa. E as empresas também, né, as ações das empresas passam por esses ciclos de alta e ciclos de baixa. Existem ciclos que duram muito tempo, ciclos de baixa que duram muito tempo, 5, 10, 15 anos, em que não existe rentabilidade no mercado acionário. Mas se você olha para o longuíssimo prazo, se você olha para 30 anos, se você olha para 40 anos, com certeza esse é um mercado que é muito rentável. Mas o que acontece se no meio do período, no meio desses vales em que você está enfrentando o mercado de baixa, o que acontece se você precisar daquele dinheiro? O que acontece se você tiver uma oportunidade de investimento ou se você estiver passando, por exemplo, por uma situação de uma fatalidade, uma situação de um problema de saúde? Você não pode ter o seu dinheiro exposto de tal maneira em que você só possa contar com ele no longo prazo. Não dá para você ignorar os riscos da realidade do presente. Eu costumo dizer que o longo prazo, na verdade, ele não passa de um somatório de curtos prazos. Então você não pode aplicar e esquecer. Você coloca o dinheiro naquela aplicação e deixa lá para o longuíssimo prazo. Não, porque pode ser, por exemplo, que você precisa do dinheiro por uma questão da saúde, por uma questão familiar, por uma questão de oportunidade de negócio. Quer dizer, existem muitas coisas pelas quais você pode precisar de resgatar antecipadamente. E se você fez uma aplicação em que ela só funciona ao longo de 15 anos, pode ser que você esteja entrando numa posição que seja muito frágil. Aqui também é importante a gente esclarecer, talvez, um sonho que exista nas nossas mentes, que são as aplicações financeiras, os investimentos que são livres de risco. Eu acho que isso aqui é um conceito que a gente precisa de aprofundar, porque ele é muito errado. Na verdade, será que existe alguma coisa que seja livre de risco? Eu acho que isso aqui é muito difícil. Normalmente a gente costuma dizer que os títulos de dívida pública de um determinado país, eles são os ativos que têm a maior isenção de risco. Por exemplo, você comprar títulos de dívida do governo brasileiro, se você reside no Brasil, você tem títulos de dívida do governo brasileiro,
Isso aqui seria o ativo mais livre de riscos do nosso país. Você estaria, nessa hipótese, seguro. Por quê? Se tudo der errado, o governo vai lá, liga a sua impressora de reais e te paga de volta com esses novos reais. Só que, será que dá para a gente considerar que isso é verdade? Porque se a gente analisa a história, isso já se provou falso algumas vezes. E o mais recente aconteceu ali por volta de 2008, na grande crise financeira lá na Grécia. A Grécia tinha esses títulos de dívida públicos e eles eram tidos pelos cidadãos como títulos isentos de risco, títulos livres de risco, mas quando o país quebrou, esses títulos passaram a não valer nada. E não adiantava o governo imprimir novo dinheiro para pagar seus credores, porque esse novo dinheiro já também não valia nada. Então, na Venezuela aconteceu a mesma maneira. A Venezuela tinha títulos de dívida públicos emitidos pelo governo venezuelano. Mas agora não adianta mais o governo venezuelano emitir nova moeda, porque já não se acredita no poder de compra dessa nova moeda. Então, em situações extremas, não existe isso de livre de risco. Lá no módulo, quando a gente estiver estudando aplicações em renda fixa, né, eu falei para você agora sobre a renda variável, em que ela varia. Eu vou te mostrar que a renda fixa também varia ao longo do tempo. Não existe isso de livre de risco. E aí uma pessoa pode falar, olha Daniel, para a gente controlar os riscos é muito simples, basta a gente contratar um seguro. Por exemplo, se eu tenho medo de bater o carro, ou se eu tenho medo de alguém assaltar o meu carro e levar meu carro embora, eu posso contratar um seguro para o meu carro. Inclusive eu tenho seguro no meu carro. Mas será que os seguros são a solução para te tornar isento de risco? Bem, isso aqui também já não se provou verdade na nossa história recente. Mas vamos primeiro entender como funciona o negócio de um seguro. Como é que é o negócio de uma seguradora? Bem, os seguros eles começaram na época das grandes embarcações. As embarcações elas saíam lá da Europa e iam para o continente africano, iam para a Índia, vinham para o Brasil, iam para a América do Norte. Então saíam as grandes embarcações da Europa e vinham para cá e voltavam. Existiam pessoas comprando mercadorias aqui, vendendo para lá. Quer dizer, esse aqui era o início do comércio internacional. Mas logo em que haviam fornecedores aqui, compradores lá, e a situação também o contrário, logo surgia a questão, quem deveria pagar pelo frete? Ou será que você deveria pagar o frete antecipadamente? Ou você deveria pagar por essas mercadorias antecipadamente? Porque na época das grandes embarcações existiam grandes riscos de atravessar esse tanto de oceano, né? Porque não tinha sistema de GPS, não tinham satélites para fazer a previsão do tempo, ainda estavam se descobrindo as melhores práticas para atravessar os oceanos, então era um grande problema. Se você paga a mercadoria antecipadamente, pode ser que essa mercadoria não chegue. Se você paga esse frete antecipadamente, pode ser que o frete também não chegue, né? Então, de quem é a responsabilidade pela cruzada do oceano? Então, começaram a surgir empresas que assumiam o risco pelo negócio. Você contratava essa empresa para que essa empresa tivesse o risco pelo seu negócio. Você pagava essa empresa uma quantia e se alguma coisa desse errado, essa empresa te reembolsava. E eu acho interessante porque isso que a gente paga para essa empresa que assume o risco por nós, é uma quantia, né? A gente paga uma quantia para essa empresa assumir o risco por nós, é como se a gente estivesse transferindo o risco para essa empresa. Isso ganhou na história o nome de prêmio. Essa empresa, a seguradora, ela cobra dos seus clientes, a gente cobra dos nossos clientes uma conta, a gente passa uma fatura para os nossos clientes normalmente, essa empresa conseguiu mudar o nome. Ela cobra dos seus clientes um prêmio. Então, quando a gente paga o prêmio para a seguradora, a gente passa a ter direito a uma apólice de seguro. E aí, transportando esse conhecimento agora para os nossos mercados atuais, a gente também paga o prêmio para uma seguradora para ter uma apólice de seguro veicular, um seguro alto. Beleza. E aí, então, essa seguradora, ela olha para o motorista, ela olha para o proprietário do carro, ela pergunta onde é que eu estaciono meu carro à noite, ela pergunta qual que é a minha idade, ela avalia ali qual que é o meu histórico junto com as outras seguradoras, vê se o meu carro é novo, ela avalia se existe um mercado para furto desse tipo de carro que eu acabei de comprar, né? Para isso ela avalia ali a quantidade de boletins de ocorrência na Polícia Militar aqui no meu estado, nos estados vizinhos. Ela talvez avalie o mercado de peças de carros usados. Então, essa companhia de seguros, ela avalia ali mais ou menos quais são os potenciais riscos que
eu tenho no meu carro. Então eu vou lá na Porto Seguro e tenho essa conversa com eles. Olha, eu quero contratar um seguro para o meu carro. E aí então a Porto Seguro faz todas essas análises que eu acabei de falar para você. E a Porto Seguro me responde, olha, na verdade a gente acredita que os riscos que existem no seu carro, pelo seu padrão de direção, esses riscos eles são bem baixos. A gente na verdade acredita que não vai acontecer nada com o seu carro. Mas a gente segura o seu carro mesmo assim, a gente te dá um seguro para o seu carro mesmo assim. Basta você pagar para a gente uma determinada quantia e aí a gente assume o seguro por seu carro. Se alguém roubar o seu carro, a gente te dá um carro novo. Não tem problema, a gente assume esse risco. Mas note agora como o negócio funciona pela ótica da seguradora. Como é que a Porto Seguro, por exemplo, ganha dinheiro? A Porto Seguro ganha dinheiro se ela cobrar prêmios mais altos, se ela cobrar de seus clientes valores mais altos do que os riscos que ela está entrando. A Porto Seguro só ganha dinheiro se ela estiver contratando apólices que não serão utilizadas. Se de repente a Porto Seguro começar a vender apólices e esses seguros começarem a ser necessários, se fazer necessários, por exemplo, se tiver um surto de assaltos pelo país, pode ser que a Porto Seguro não tenha o capital necessário para cobrir tudo que ela vendeu. Porque o negócio de uma seguradora funciona dessa maneira. Ela oferece riscos desde que esses riscos não aconteçam de maneira sistêmica. Se esses riscos, se esses eventos acontecerem de maneira isolada, esse seguro ele faz sentido. E é como historicamente funciona, por exemplo, no mercado de seguro veicular. E aqui é um ponto interessante porque está surgindo recentemente um mercado de seguros alternativo. A gente chama isso de proteção veicular, são na verdade algumas associações. As pessoas se associam e vendem esse sistema de proteção veicular para os seus associados. Isso aqui pode se tornar um grande problema porque uma seguradora ela é muito boa em avaliar esses riscos e ela é muito boa em vender somente para quem ela acredita que os riscos são mínimos, né? Será que lá nessa empresa cooperativa, será que lá nessa associação que vende proteção veicular, será que eles têm essa mesma preocupação em ter ativos superiores aos seus passivos? Em cobrar prêmios superiores aos riscos que eles estão entrando, fazer uma gestão do risco para que não aconteça um risco sistêmico? Porque a gente precisa do seguro sempre no caso mais extremo para a gente. Mas se tiver muitas pessoas precisando de um caso extremo, essa associação de proteção veicular pode ser que ela não tenha dinheiro no caixa suficiente para pagar todo mundo que precisa. E olhando também mais um caso histórico sobre os seguros, na crise de 2008, tinha uma empresa que estava fazendo um seguro para o sistema bancário lá nos Estados Unidos. Era a seguradora AIG. E aí quando teve em 2008 a grande crise financeira, em que muitos bancos quebraram nos Estados Unidos, na Europa, isso começou a se alastrar para o sistema internacional, essa seguradora também quase quebrou. Essa seguradora que era para garantir o sistema, no caso de um evento sistêmico, em que todo o sistema está caindo, a seguradora cai junto. Só não caiu porque o governo americano interveio com 182 bilhões de dólares. E aí com isso, essa seguradora conseguiu se manter nos negócios até hoje. Então é interessante que você perceba que os seguros só são eficientes se não houver um risco sistêmico. Então você não pode acreditar que existe qualquer coisa que seja livre de risco e você não pode acreditar que contratar um seguro vai te isentar do risco. Bora para a próxima aula.